Olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, sempre aqui trazendo as pesquisas sobre história do Espírito Santo. E hoje, gente, eu lancei um jornal, né? O jornal O Observador, que é um jornal do século XIX, do Primeiro Império ainda, de Dom Pedro I, jornal carioca, que eu estou fazendo uma homenagem a esse jornal e trouxe o nome de volta. Depois, se precisar, né, se a gente tiver uma ideia melhor, a gente troca o nome. Opa, a gente troca o nome do jornal. Jornal com notícias do dia a dia do Espírito Santo, tá? Mas voltando aqui à Vaca Fria, história de uma praia miraculosa, Espírito Santo, Guarapari, 1949. No auge da Guerra Fria, depois das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, e todos os testes também com a bomba de hidrogênio e a guerra, a Segunda Guerra Mundial, final da guerra na Europa e depois no Japão, e ainda a Guerra da Coreia em 1950-51, que dividiu as Coreias, que dividiu a Coreia em duas Coreias, e nesse meio tempo a Guerra Fria no auge e ainda os testes atômicos, né? Que no Pacífico, no deserto, etc. Projeto Oppenheimer, e o filme está em cartaz. Se você quiser ter mais detalhes, a gente traz aqui outros assuntos, que é a extração, o roubo de areias monazíticas e a imprensa dando uma virada no assunto para falar de saúde. Porque essas areias radioativas de Guarapari, de todo o litoral capixaba, também são benéficas para a saúde, realmente, artrose, artrite, articulações, pele e etc. Aí está aqui, milagre da areia preta, muitas e muitas muletas se tornando inúteis na praia de Guarapari. Revista Cruzeiro, a matéria é de Arlindo Silva, o texto, fotos de Roberto Maia. Tá vendo, gente? 1949. Você imagina como era chegar em Guarapari em 1949. Denunciamos à nação a saída irregular para o estrangeiro de metal radioativo das costas do Espírito Santo. 2 capítulos sobre Guarapari. Um pitoresco, dedicado ao público leitor da revista Cruzeiro, e outro endereçado ao general Dutra. Na época o presidente era Eurico Gaspar Dutra, inclusive o presidente que proibiu os cassinos no Brasil e ferrou com o rádio um hotel de Guarapari, que era cassino, né? Hotel Cassino. Uma pena, né? Por que não volta o cassino no Brasil, gente? Não entendo. Não nos dirigimos daqui aos doutores deputados, porque a esta altura o parlamento, desgraçadamente, jaz por terra vilipendiado. Tá vendo? A revista dava uma cutucada, né? Ao executivo, pois, ao presidente, né, Dutra, cabe agir fazendo cumprir a lei com todo rigor, para proibir a extração, o roubo da areia preta de Guarapari. Depois houve uma negociação ali por tonelada, $40, 1.000 toneladas, um absurdo, né? Saíram milhões e milhões de toneladas de areia preta para o exterior, no porto de Guarapari, para o porto de Vitória, e daí para o Rio, São Paulo, etc. Aí é por isso que essa reportagem tem o endereço certo, né? General Eurico Dutra, Palácio do Catete. Nessa época, gente, não havia Brasília. O governo central era na cidade do Rio de Janeiro, estado da Guanabara. A cidade do Rio de Janeiro era a capital federal, o Distrito Federal. E o Palácio do Catete era o palácio do governo. Ora, aconteceu que do Rio até Vitória viaja o mesmo avião nosso, um velho amigo capixaba chamado Edgar Miranda, descendente dos antigos colonizadores alemães do Espírito Santo. A gente encontra em Edgar Miranda o mais entusiasta apregoador das riquezas, curiosidades e belezas naturais do seu estado. Ele sabe contar os mais extravagantes episódios políticos, religiosos ou policiais ocorridos no interior do Espírito Santo. Poxa, quem dera, hein? Ter um papo com esse senhor Edgar Miranda, descendente de alemães. É sabido que o Espírito Santo é uma das zonas preferidas pelos naturalistas, tal a excentricidade da sua fauna e da sua flora. Há ali, para citar um exemplo, uma espécie de rã que procria pelas costas, em Guarapari. Há também as chamadas ilhas flutuantes, que são grandes massas de terra fofa, de Pantanal, cobertas de árvores de mangue, e que soltas, que são um sopro
e que soltas vão ao sopro do vento. Tem um erro aqui da transcrição, tá, gente? Essas ilhas de manguezais, com árvores inclusive, se soltam do manguezal e vão para o mar. No norte do estado, há um lugar onde existem imensas cavernas, mas que ninguém pode penetrar até o seu fundo, porque depois de certa altura falta oxigênio e as lanternas se apagam. Em torno dessas cavernas, o espírito popular criou lendas, as mais curiosas, ligadas à presença dos jesuítas naquele estado. Casos assim, o senhor Edgar Miranda conhece as dezenas e pode entreter qualquer cidadão durante horas seguidas. Tempo com ele passa despercebido. Isso numa viagem do Rio de Vitória para o Rio, né? Assim relatou o Arlindo Silva, que é o cara que escreveu essa matéria. Assim é que nos vimos de repente sobrevoando a região de Guarapari, já perto de Vitória. O nosso companheiro de viagem, o alemão, né, disse: eles não podem voltar ao Espírito Santo sem conhecer as praias de Vitória. Falando, né, para o amigo jornalista e o amigo fotógrafo Roberto Maia, que tirou essas fotos maravilhosas. E aí a gente vê uma moçoila casadora enterrada nas areias da Areia Preta, tratando o reumatismo. Aí um menino com suas muletas, tratando também com areia monazítica. Você vê, gente, lá no fundo da pedra dá para ver aqui, ó, onde ficaria o Siribeira Yacht Club depois. Aí, loucuras da mocidade. O jovem de óculos escuros saiu de um baile carnavalesco e atirou-se ao mar. Hoje, mal pode manter-se em pé. 7 de maio de 1949. Milagre da Areia Preta. Muitas e muitas muletas têm se tornado inúteis na praia de Guarapari. O paralítico apoia-se a um galho de árvore. Ao fundo, a mãe segura o bebê, atacado de osteomielite. Um espetáculo muito comum em Guarapari, revista O Cruzeiro. E aí é uma fotografia da Mibra, que era uma empresa desde os anos 1900, 1910, que fazia a extração das areias, exatamente ali onde está o porto de Guarapari, por onde saíam os navios carregados com essa areia, né? E depois, né, o Espírito Santo ficava no prejuízo mesmo, né? E aí, tá vendo? Tem o pessoal que não consegue andar, que anda de muletas. Esse bebê tinha osteomielite, né? Aí você vê como é que era carregada a areia, tá vendo? Em carroça, carregado a burro e levado sabe lá para onde, né? Essa é a Praia da Areia Preta, gente, em 1949. Lá do outro lado, aquelas pedras, é na Praia do Ribeiro, onde está hoje o Guarapari Center. Aí, ó, o cara calmamente tocando o seu violão, enterrado na areia preta. E eu fiz essa pesquisa já tem bastante tempo, né? Já tem quase 10 anos essa pesquisa. E a gente vê aí a revista O Cruzeiro relatando esses acontecimentos incríveis, né? Que a gente vê a cidade da Areia de Ouro. Fomos a Guarapari, distante de Vitória, 86 quilômetros, no caminho do sul, 1h30 de automóvel, por uma estrada de rodagem que pode ser qualificada como boa. Imagina, hein? Não era asfaltada não, tá, gente? Essa estrada, a Rodovia do Sol, não era asfaltada não. A cidade, com a sua parte residencial e a sua parte miserável, ruas inteiras de casinhas de sapê, foi fundada pelo padre Anchieta em 1585. Por causa das virtudes virtudes clínicas de suas praias, é chamada de Cidade-Saúde. Você vê, Cidade-Saúde desde os anos 40 se chama assim, né? O nosso cientista professor Silva Mello, que todos os anos vai lá passar uma estação, escreveu que Guarapari é uma maravilha pelas suas areias abertas, pelas suas praias abertas sobre o Atlântico. A água do mar é tão límpida e transparente que nos reflete a própria imagem do seu fundo e deixa ver o contorno nítido das pedras submersas. Nada de ondas enfurecidas, de dias em que banhos se tornam impossíveis. As crianças brincam na água, boiando como em um lago tranquilo de ondas calmas e amigas.
Mas o que torna Guarapari verdadeiramente surpreendente são os relevos das suas costas, a disposição das suas curvas e enseadas, do seu rochedo avançado pelo mar. Tudo lembra Côte d'Azur, numa semelhança muito autêntica em perspectivas admiráveis. Uma verdadeira maravilha, mesmo para nós que estamos habituados com o mar e vivemos dentro da nossa incomparável Guanabara. Então é isso aí, gente. É o texto de Arlindo Silva, fotos de Roberto Silva, e a gente ainda vai encontrar o relato do professor Silva Mello, especialista dos anos 40, 50, em areias radiativas pelo mundo afora, como tinha na Bélgica, no Canadá, também na Índia. Então a gente vai achar essa pesquisa que ele publicou em algum jornal internacional na Europa nos anos 40 e vamos trazer aqui para o Memória Capixaba também para vocês. Isso aí, gente. Então, valeu, muito obrigado. Se você estiver gostando, por favor, deixa um like, se inscreve no canal. Esse é um dos vídeos de Guarapari sobre areias monazíticas. Tem muitos outros para fazer ainda, porque a pesquisa é extensa, muitas denúncias, gente presa, muita corrupção, dinheiro para lá e para cá, por causa dessas areias radioativas, que valiam verdadeiras fortunas, e a gente vai trazer aqui para você. E é claro também que vamos trazer as matérias sobre o turismo, sobre as praias de Guarapari, que tem muita matéria também. Guarapari foi relatada de todos os tipos que você puder imaginar. Eu acho que talvez seja a cidade que mais recebeu holofotes nacionais e internacionais em todos os tempos, foi Guarapari. Então a gente vai trazer aqui para você no Memória Capixaba. Valeu, pessoal, obrigado. Deixa um like aí. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.